Olá pessoal, vamos aí para mais uma aula de zoologia dos invertebrados, continuando, lembrando que na última aula a gente falou dos anelídeos, né, que são os primeiros animais a apresentarem o corpo segmentado, são animais celomados, protostômios, né. A gente vai para o próximo grupo, que é mais um grupo que apresenta o corpo segmentado, assim como os anelídeos, e eles também têm uma estrutura externa que dá sustentação ao corpo, só que eles apresentam também várias diferenças e eles vão precisar de mais de uma aula para serem mostrados. Eu começo aqui com uma introdução a esse grupo, que são os artrópodes. Então, nesse imenso grupo dos artrópodes, ou artrópodes, a gente traz aí os animais invertebrados que têm membros articulados. Entre esses animais, a gente vai ver vários animais que a gente conhece, que são próprios do nosso convívio, né? Talvez um dos mais íntimos que a gente tem é a barata, né? A barata é um inseto. Os insetos são do grupo dos mandibulados e fazem parte dos artrópodes, né? Temos também caranguejo, que é diferente do siri, que muita gente confunde, né? O siri e o caranguejo. O caranguejo é um bicho de chão, né? Que quando ele vive no mar, ele vive no fundo do mar, ele anda no fundo do mar, enquanto o siri é um bicho que nada. Por isso o siri tem a carapaça mais achatada dorsoventralmente e o último par de pernas transformadas em nadadeiras, né? Achatadinhas para que ele nade. O caranguejo não, já é um bicho que vai viver no chão, em árvores, em rochas, né? E ele já é mais feito para andar e não tanto para nadar. Tem também as aranhas, os insetos como os besouros, moscas, mosquitos, entre outros. As lacraias, piolhos de cobra, os crustáceos, como o caranguejo e a lagosta aqui, o camarão, e os escorpiões, entre outros, tá? Aqui a gente só trouxe alguns exemplos para que vocês já comecem a pensar no que é um artrópode e quão grande é o grupo, né? Tem animais de interesse econômico na alimentação, né, como camarões, caranguejos, siri. Acho que praticamente todo mundo já deve ter experimentado um crustáceo, né? Tem animais de interesse médico, porque são peçonhentos, né, como escorpiões, lacraias, aranhas, né, que são animais que causam acidentes. Animais de interesse agrícola, como as abelhas, que são responsáveis pela polinização de praticamente todas as culturas que a gente tem para a produção de alimentos na agricultura, né? São vários animais, né? Tem bastante, é um grupo muito diverso e muito grande. E é um grupo que tem a sua origem provavelmente no pré-cambriano, né? Mais de 500 milhões de anos atrás. Ele se origina e se ramifica, e aí a gente tem o grupo dos quelicerados, que se a gente pensar em animais viventes, hoje está os escorpiões, as aranhas, né? E o grupo dos mandibulados, que a gente pode pensar nos insetos, nos crustáceos, tá? Então, desse lado aqui estão os quelicerados e desse lado os mandibulados. E a gente tem bastante animais extintos também no registro fóssil, como os trilobitomorfos, os trilobitas, entre outros. Tá? Pensando então no tamanho do grupo, com certeza devem existir mais de 1 milhão de espécies, mas se a gente for levar em consideração números atuais, são em torno de 750 mil espécies descritas. Ou seja, a gente tem aí
só nesse grupo 3/4 dos animais conhecidos no planeta. Eles são os melhores invasores do ambiente terrestre. O que isso quer dizer? Se vocês forem lembrar dos outros grupos que a gente tratou até agora, a gente sempre vai falar que eles vivem ou em ambiente úmido, ou na água doce, ou na água salgada. A gente até agora não teve nenhum terrestre verdadeiro que não precise estar em um ambiente úmido para conseguir sobreviver. Os artrópodes, eles conseguiram impermeabilizar muito bem o seu corpo e desenvolveram a fecundação interna muito bem, a ponto de passarem a vida em ambientes extremamente secos, como desertos, tá? A gente for lá no deserto do Saara, talvez os únicos seres viventes que estão lá vão ser artrópodes, tá? Eles são protostômios e aparentemente eles são um grupo irmão ou um grupo filho de anelídeos. Que características que os taxonomistas levam em consideração para dizer isso? A primeira coisa é que eles têm o corpo segmentado e eles crescem por acréscimo de segmentos. Então eles têm, se a gente for lembrar dos anelídeos, tem prostômio e epigídeo. Nos artrópodes a gente vai falar de acron e telson, tá? Eles podem apresentar fusões ou supressões de segmento e eles têm um sistema nervoso muito parecido com os anelídeos. Eles têm um gânglio anterior dorsal e um cordão nervoso dorsal que viaja por todos os segmentos, tendo algum gânglio em cada segmento. Aqui um desenho básico de um artrópode, né, de um inseto. Então a gente vê como esse corpo é segmentado, né, e como esses segmentos, numa visão geral, pode ficar parecido com uma minhoca, né, com um anelídeo ou com um poliqueto. Além disso, eles apresentam um par de apêndices por segmento que seriam parecidos com os parapódios. Eles têm um exoesqueleto que permite apêndices bastante fortes, né, pernas fortes. Esse exoesqueleto é quitinoso e ele é dividido em placas, sendo que a placa dorsal é o tergo, as laterais são as pleuras e o ventral é o externo. Em alguns animais, esses segmentos se fundem e formam tágmos. Por exemplo, a cabeça, aqui no caso desse besourinho, cabeça, tórax e abdômen são tágmos que são resultantes da fusão de segmentos. Em outros, essa fusão é mais acentuada. E, por exemplo, aqui na aranha, a cabeça, que é um tágmo, e o tórax, que é outro tágmo, se fundem e formam um cefalotórax e o abdômen. Então, a aranha aqui passa a ter somente esses dois tágmos. O esqueleto é articulado, permite o movimento e dá nome ao grupo artrópodo, que significa pés articulados. Esse esqueleto é formado por uma epicutícula, que é mais externa e mais fina, e ela está presente nas articulações e nas suturas de muda, né? E abaixo dessa epicutícula tem a procutícula, que é mais grossa e é quem possibilita a impermeabilização e permite a conquista da terra. Alguns são bastante coloridos, e isso acontece por causa da deposição de pigmentos dentro da cutícula ou da presença de sangue com pigmento ou cromatóforos. Aqui um exemplo de dois escorpiões azuis, né, que são animais muito diferentes, com uma cor bem acentuada. E aqui, para vocês entenderem esse esqueminha do exoesqueleto, então a epicutícula é essa camada fina aqui por cima, e abaixo dela a gente tem a cutícula, que ainda pode ser subdividida em outras camadas, que a gente não precisa saber esses nomes nesse momento. A gente tem que lembrar que, como ele é um exoesqueleto, a articulação dos artrópodos, a inserção dos músculos vai ser diferente, né? Diferentemente do nosso esqueleto, que é um endoesqueleto, que ela se dá nesse modelo, no exoesqueleto ela vai ser diferente essa articulação. E muitas vezes a extensão de um membro se dá pela mudança de pressão do sangue.
e os músculos fazem somente a função de dobrar o membro e não de estender. Esse exoesqueleto ele dificulta o crescimento do animal porque ele cresce com uma carapaça externa. Isso faz com que o animal tenha que trocar esse exoesqueleto para que ele consiga crescer. Então, o animal precisa gerar um novo esqueleto entre o esqueleto antigo e a epiderme. E ele tem enzimas, quando esse novo esqueleto está gerado, ele tem enzimas que são ativadas e digerem o esqueleto antigo, deixando somente a epicutícula. Esse novo esqueleto é maior, é mais flexível e permite que o animal cresça. Uma coisa importante que a gente tem que saber é que os músculos são os últimos a se soltar desse exoesqueleto antigo, uma vez que se ele se soltasse muito cedo, o animal ficaria imóvel e isso permitiria o ataque por predadores. Entre uma muda e outra, o animal está nos seus estágios de desenvolvimento. A gente chama esses estágios de instare. Por exemplo, uma mosca, ela bota os ovos na carne em decomposição e desse ovo surge uma larva. Essa larva é um instare. Essa larva faz uma muda para se transformar, ela empupa e se transforma numa mosca. A mosca é um outro instare e em cada instare precisa fazer muda para crescer. Essa muda é estimulada por um hormônio que é o equidisoma. E aqui eu pus algumas figuras de exemplos, né? Acho que todo mundo já deve ter achado na rua, em troncos de árvore, mudas de cigarras, né? O pessoal tem até aquela lenda de que a cigarra canta até explodir quando ela sai da terra. É óbvio que isso não é verdade. O que acontece é que um instare da cigarra é subterrâneo e o outro instare vive nas árvores, na copa das árvores. Quando esse instare subterrâneo fica maduro, ele sobe no tronco das árvores e faz uma muda para se transformar na cigarra que vai para a copa da árvore. E o que a gente vê no tronco das árvores é a equidise, né? A muda que sobrou do exoesqueleto antigo. Mas outros animais fazem equidise, como por exemplo o escorpião, camarões, né? Artrópodes precisam fazer essa muda, beleza? Eu tenho até um videozinho aqui, ó, de um escorpião em um terrário fazendo essa muda. É bastante interessante, né? A gente consegue ver ele saindo todinho de dentro do esqueleto antigo. Esse esqueleto antigo é descartado e ele consegue agora ter um esqueleto novo, mais flexível e maior, que vai permitir um crescimento desse animal e o amadurecimento dele. Tá? Como que funciona isso? Então a gente tem a epicutícula, exocutícula, endocutícula e abaixo desse exoesqueleto antigo se forma um exoesqueleto novo. Esse exoesqueleto novo ele fica pronto e todo dobradinho embaixo do exoesqueleto antigo. As enzimas são ativadas e digerem o esqueleto antigo, o que permite que o animal saia de dentro dele com esse esqueleto novo e pronto para crescer. E é interessante que se a gente for medir um artrópodo, a gente vai ver uma linha de crescimento em pulsos, né, com estabilizações. Porque esse exoesqueleto, quando muda, ele fica maior, só que ele tem um tamanho fixo. O animal passa um tempo usando aquele exoesqueleto e aí ele muda de novo o exoesqueleto maior. E assim ele vai crescendo em degraus, né? Movimento e musculatura. O movimento é limitado pelo esqueleto. A musculatura se prende ao esqueleto e os apêndices, né, as pernas, podem ser remos ou pernas ou asas. Né? Geralmente esses apêndices são finos, né, delgados, longos e ventrais. E quanto maior esse apêndice, maior é o passo que esse animal consegue fazer e mais rápido vai ser o movimento dele. Geralmente tem um par por segmento e os animais, dependendo do grupo que eles fazem parte, podem ter 5, 4 ou 3 pares. Por exemplo, uma aranha tem 4 pernas, né? Um inseto sempre vai ter 3 pernas. Um crustáceo ele tem 5 pares de pernas.
né? E assim a gente vai, pelo número de pernas, identificando a que classe aquele artrópode pertence. Agora, a gente tem que considerar que esse exoesqueleto ele vai ser um peso para esse animal carregar, porque ele é uma carapaça que reveste todo o corpo do animal. E isso limita, portanto, o tamanho de animais que a gente pode ter. Porque você imagina uma estrutura fixa, um telhado de um ginásio, por exemplo. Quanto maior ele é, mais perigo de colapsar ele tem, mais estrutura ele tem que ter, mais pesado ele fica. E isso vai limitando o tamanho de ginásios que a gente pode construir. A mesma coisa acontece com os artrópodes. Por isso, hoje em dia, a gente não tem artrópodes gigantes. Talvez o maior tenha 40, 50 centímetros, 30, 40 centímetros. E os maiores estão no mar. Por quê? No mar, a própria água fornece uma possibilidade de sustentação e reduz o peso que o animal tem que carregar. Todo mundo já deve ter tido a experiência de conseguir carregar uma pessoa na água e não conseguir carregar no ambiente seco, né? Então fica nítido que na água as coisas são mais leves devido ao empuxo que a água tem, né? Aí a gente consegue ver então no mar animais como o caranguejo rei, né, o famoso king crab, de tamanhos bastante extraordinários, né? Alguns crustáceos têm tamanhos até consideravelmente assustadores, né? Isso aqui é um isópodo, né, um crustáceo marinho também. E, como eu disse, quanto maior as pernas, mais rápido o animal consegue se locomover. Aqui um exemplo de uma formiga, vocês já devem ter reparado que as formigas são bastante rápidas. E se a gente pegar formigas com pernas proporcionalmente maiores do que formigas com pernas proporcionalmente menores, as que têm pernas maiores conseguem se locomover mais rapidamente. Aqui alguns esqueminhas a respeito do exoesqueleto, né? Então o exoesqueleto tem a parte dorsal, a lateral e a ventral. Na lateral, posicionado mais ventralmente, é onde saem os apêndices locomotores, com os músculos inseridos por dentro do exoesqueleto. E nas articulações a gente tem uma membrana que é formada praticamente só pela epicutícula, a parte externa do exoesqueleto do animal. Tá? Tem então uma encefalização com o cordão nervoso ventral, certo? E o corpo do animal é dividido em segmentos. Celoma e sistema sanguíneo. O celoma é bastante reduzido, tá, ao redor das gônadas e alguns outros órgãos. E a mudança de esqueleto interno fluido para um esqueleto externo fixo que causou isso. Nos anelídeos, por exemplo, o celoma fazia um papel importante de manter a forma do animal, porque era uma estrutura cheia de líquido que funcionava como esqueleto para ele. A partir do momento que quem faz essa função é o exoesqueleto, ele não precisa mais desse esqueleto interno e ele é reduzido. Ele tem um coração, que é homólogo ao vaso dorsal dos anelídeos, ou seja, tem provavelmente a mesma origem evolutiva, né? Ele é perfurado por ósteos e é circundado por uma cavidade pericárdia. Ele tem vasos, mas ele também tem hemocele, ou seja, ele tem um sistema circulatório aberto, onde o sangue vai banhar diretamente as células. O sangue pode ter pigmentos, como a hemocianina ou hemoglobina. Ele é capaz de coagular, o que faz com que perdas de apêndice não sejam um problema de esgotar o sangue do animal. Ele consegue, todo mundo já deve ter tido a experiência de algum artrópode soltar uma perna e conseguir continuar vivendo normalmente, né? Quebrar a perna. E quem faz isso são os hemócitos, né? Que transformam o fibrogênio em fibrina e fazem a coagulação do sangue dos animais, da hemolinfa dos animais. A excreção é feita por túbulos de Malpighi, que são evaginações no intestino, e as excretas são eliminadas pelo ânus, que também pode ser chamado de cloaca, porque é uma abertura que serve para o aparelho excretor e dejetor, né? E isso acontece principalmente nos miriápodos, insetos e nos aracnídeos.
Agora, se a gente vai para os crustáceos, por exemplo, eles têm sacos que se abrem no lado externo do corpo e também podem ter as chamadas glândulas coxais e maxilares que vão fazer essa excreção. Então, aqui um esquema de um crustáceo, né? Como que eu sei que é crustáceo? Tem 5 pernas, né? 5 pares de pernas. Então a gente tem o sistema circulatório dele com o coração, a câmara pericárdia, sangue indo para as brânquias e depois se distribuindo por todo o corpo, com a hemocele fazendo o sistema circulatório aberto, né? Então tem uma aorta abdominal dorsal e uma artéria ventral. Isso aqui é o sistema circulatório. E aqui um esquema do sistema excretor, né? Então tem um saco, um duto, o sangue passa por esse duto, as excretas são jogadas nesse saco que se abre num poro excretor. A digestão é um grupo muito grande, com uma grande variedade de formas de alimentação, e aí cada animal vai ter especializações no seu intestino. Mas, falando de maneiras gerais, eles têm grandes regiões estomodeais e proctodeais. Estomodeais é a região da boca e proctodeais é a região da cloaca ou do ânus. E tem o intestino dividido em intestino anterior e intestino posterior. O intestino anterior é responsável pela ingestão, pela trituração e armazenamento do alimento. O intestino médio faz a digestão e absorção, e pode ter evaginações para distribuir o alimento melhor. E o posterior reabsorve a água e forma as fezes. Como são animais que conquistaram muito bem o ambiente terrestre, eles precisam reduzir ao máximo a perda de água, e o intestino tem um papel importante nisso. Então, olhando aqui o esquema do intestino, região estomodeal, que é a boca, faringe, um papo, ele tem glândulas salivares, né? O intestino com projeções, que são os séculos estomacais, o estômago, região do intestino com os túbulos de Malpighi, responsável pela excreção, o intestino reto e o ânus. O cérebro são animais com alto grau de encefalização, eles têm órgãos sensoriais bem desenvolvidos, né, antenas, olhos e entre outros. Isso requer você captar o estímulo do exterior e interpretar esse estímulo requer um desenvolvimento de encefalização. O cérebro é dividido em 3 regiões, mas alguns só tem 2. Os crustáceos que são mandibulados têm 3. Tem o protocérebro, que é responsável aí pelo nervo óptico, né, pelas antenas, o primeiro par de antenas, o deuterocérebro e o tritocérebro, né, cada um responsável pela sua parte. A gente vai aqui, ó, protocérebro, olhos, deuterocérebro, primeiro par de antenas, é ausente em quem não tem esse primeiro par de antenas. Tritocérebro, lábio inferior, trato digestivo, quelíceras e segundo par de antenas. Então, cada gânglio desse cérebro exerce algumas funções que a gente já conhece. Órgãos sensoriais. Sensilo, que capta estímulos químicos e mecânicos, ele tem forma de pelo, então vai ser ele, por exemplo, vai ser responsável pelo animal sentir cheiro das coisas, certo? Ou responsável pelo senso aranha, né? Lembra o sensor aranha do Homem-Aranha? A aranha ela tem a capacidade de sentir mudança de pressão no ar, e isso pode demonstrar para ela que está chegando um predador, tá? Ou algum perigo. Os olhos podem ser simples ou compostos. Se forem compostos, vão ser vários omatídeos formando um cone, né? E esse cone tem um cristalino. Ele é coberto por uma córnea que expõe uma faceta que é a retínula e o rabdoma com os rabdômeros e células retinulares. Tem um funcionamento bastante complexo e geralmente forma a imagem em forma de mosaico.
e por serem pequenos formam imagens grosseiras, mas eles podem estar em pedúnculos e cobrir 180 graus de visão do animal, então o animal conseguiria ver tudo em 180 graus ao redor dele. Aqui um esquema mostrando a anatomia interna de um inseto hipotético, tá? Então, sistema digestivo, o sistema nervoso com os gânglios, saliva, né, glândula salivar, sistema circulatório nessa região dorsal, coração, sistema reprodutor com ovário, vagina, né? Então esse seria um esquema geral da anatomia interna de um artrópode. E aqui um esquema mostrando a anatomia do olho, de um olho composto de um artrópode. Tá? Então eles conseguem enxergar bem, formar imagens, inclusive identificando cores de flores, como é o caso de algumas abelhas, né? Ou identificando predadores com facilidade. Vocês já devem ter percebido, por exemplo, matar uma mosca é bastante difícil. Isso não é só por causa da velocidade dela, também pela capacidade de identificar que tem uma ameaça chegando antes da ameaça chegar. Então, uma foto de um olho esquemático para vocês lembrarem, né, como é esse olho. A reprodução. De forma geral, os terrestres têm que fazer fecundação interna, porque eu sempre falo isso para os meus alunos. Na água, pode até dar certo você jogar espermatozoides e óvulos na água e o espermatozoide consegue fecundar o óvulo. Agora, na terra, se você jogar espermatozoide e óvulo na terra, o espermatozoide não vai conseguir chegar no óvulo, né? Porque ele tem que nadar, não tem como nadar na terra. Então, se você é terrestre, você geralmente precisa de fecundação interna. Então, aí a gente tem pênis, vagina, né? Para poder copular e introduzir o espermatozoide no sistema reprodutor feminino. Agora, os marinhos e de água doce conseguem soltar espermatozoide e óvulos na água e eles se encontram. Eles têm ovos centrolestos, vocês devem lembrar lá da embriologia, né? A gente estudou algum tempo atrás, mas o vitelo se concentra no centro do ovo e a larva se desenvolve rodeando esse vitelo e se alimentando dele para se desenvolver. Aqui um exemplo interessante de um caranguejo que a fêmea guarda os ovos e depois até os jovens em algumas espécies no abdômen, né? E aqui vocês já devem ter visto ovinhos de besouro, entre outros, colados em plantas, né? Não é difícil de ver essa cena. Sistema reprodutor feminino, sistema reprodutor masculino. O masculino tem testículos e tem um órgão copulatório, né, para injetar o espermatozoide dentro das fêmeas. E o feminino tem ovários com vulva e muitas vezes uma espermateca, que serve para que o animal, após uma cópula, guarde espermatozoides. Às vezes ela só precisa copular uma vez na vida, e conforme os óvulos vão passando aqui nessa região, vão recebendo o espermatozoide para fazer a fecundação. Aqui alguns exemplos da complexidade que os apêndices de artrópodes podem ter, né? E cada região tem seu nome, né? Por exemplo, fêmur, patela, cada região tem um nome direitinho aí, que é importante na classificação desses animais. A classificação deles. A gente tem o grupo dos trilobitas, que é extinto, então a gente só vai achar fósseis. Os quelicerados, que são os límulos, os escorpiões e as aranhas. Aqui um límulo é um animal que existe ainda, apesar de parecer um animal pré-histórico, ele existe. Existe na
na costa do Oceano Pacífico, em alguns locais do Golfo do México também. A lacraia é um exemplo de artrópodo unirrâmea, né? Centopeia, espelho de cobra, insetos, né? Cujos apêndices são únicos. E os crustáceos, né? Como caranguejo, lagosta, né? Que é outro grupo. Então aqui a artrópoda, dividido em dois grupos principais, quelicerado e mandibulato. Quelicerado, onde estão os aracnídeos, né, entre as espécies viventes, os ácaros, como carrapatos, por exemplo, as aranhas e os escorpiões. Mandibulata, como crustáceos, insetos e miriápodos. Crustáceos, caranguejo, camarão. Inseto, barata, mosca. Miriápoda, que são os piolhos de cobra, diplópoda. E as lacraias, que são os quilópoda. E aqui eu trouxe só algumas figuras de formas fósseis que a gente já não está tão familiarizado, né? Como a abelha, a amarela. São praticamente todos animais marinhos que viveram há milhões de anos atrás, 450, 500 milhões de anos atrás. E não existem mais atualmente, tá? Só para vocês terem uma ideia de como eles eram. Beleza, gente? Eu agradeço a atenção. Espero que vocês consigam aproveitar bastante dessas aulas. A gente talvez esteja um pouco atrasado, mas paciência, não tem muito como ficar correndo. Nas próximas aulas eu devo tratar sobre as classes dos artrópodos, né? Dando um geral de cada uma delas. Depois a gente tem que tratar ainda dos equinodermatos, né? As estrelas do mar, pepino do mar. E então, finalmente, dos vertebrados para encerrar o tema de zoologia. Tá certo? Logo, logo eu coloco uma atividade para vocês fazerem. Um abraço e se protejam aí e fiquem em casa. Até mais. Tchau, tchau.